E aí galera, bem-vindo ao canal O Curioso. Aqui nós iremos abordar temas diversos e interessantes sobre tudo o que acontece e aconteceu no mundo. Então se você é um curioso, venha com a gente, nós iremos ter muita coisa legal por aqui. A Guerra do Vietnã, ou Guerra do Vietnã, foi um grande conflito armado que ocorreu no Vietnã de 1º de novembro de 1955 até a queda de Saigon em 30 de abril de 1975. Guerra do Vietnã, também chamada Segunda Guerra da Indochina, Guerra da Resistência contra a América, foi oficialmente travada entre o Vietnã do Norte e o governo do Vietnã do Sul. O exército norte-vietnamita era apoiado pela União Soviética, China e outros aliados comunistas, enquanto os sul-vietnamitas era apoiado pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e outras nações anticomunistas pelo mundo. Neste cenário, o conflito do Vietnã é descrito como uma guerra por precaução no auge da Guerra Fria, notavelmente maior poder de fogo apoiado principalmente por sua supremacia aérea e tecnológica. No começo da década de 1950, conselheiros militares americanos foram enviados para a então Indochina Francesa. O envolvimento dos Estados Unidos nos conflitos da região aumentou nos anos 60, com o número de tropas estacionadas no Vietnã triplicando de tamanho em 1961 e de novo em 1962, após o incidente do Golfo de Tonkin em 1964, onde um contratorpedo americano foi supostamente atacado por embarcações norte-vietnamitas. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução que deu autorização ao presidente americano para aumentar a presença militar do país no Vietnã e escalar o conflito. Unidades de combate americanas começaram a chegar em peso no país em 1965. A guerra rapidamente se expandiu, atingindo o Laos e o Camboja, que passaram a ser intensamente bombardeados pela Força Aérea dos Estados Unidos a partir de 1968. Esta ofensiva falhou e seu objetivo era de derrubar o governo sul-vietnamita. A virada da guerra, já que a população americana passou a questionar se a vitória militar seria possível, com um inimigo capaz de lançar grandes ataques mesmo após anos de derramamento de sangue. Nos Estados Unidos e no Ocidente, a partir do final dos anos 60, começou um forte sentimento de oposição à guerra, como parte de um grande movimento. A partir de 1969, os Estados Unidos começaram um processo de vietnamização, que visava melhorar a capacidade militar do Vietnã do Sul e lutar a guerra por si só, sem apoio externo. Os americanos esperavam assim reduzir sua participação no conflito sem ter que comprometer o objetivo estratégico máximo e impedir a expansão do comunismo na região, transferindo a responsabilidade de lutar para os próprios sul-vietnamitas. Assim, no começo dos anos 70, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas do Vietnã. O que se seguiu em janeiro de 1973 foi a assinatura dos Acordos de Paz de Paris, porém isso não significou o fim das hostilidades. O envolvimento militar americano direto da Guerra do Vietnã foi encerrado formalmente somente em 15 de agosto de 1973. Não demorou muito e na primavera de 1975, os norte-vietnamitas iniciaram uma grande ofensiva para anexar o sul de uma vez por todas. Em abril de 1975, Saigon foi conquistada pelos comunistas, marcando o fim da guerra, com o norte e o sul do Vietnã sendo formalmente unificados no ano seguinte. Efeito nos Estados Unidos. No pós-guerra, os norte-americanos se esforçaram para absorver as lições do conflito. Como observou o general Maxwell Taylor, um dos principais arquitetos da guerra, em primeiro lugar, nós não fomos bem no Vietnã. Pensávamos que estávamos entrando em uma guerra igual da Coreia, mas este era um lugar diferente.
Em segundo lugar, nós não conhecemos nossos aliados sul-vietnamitas e menos ainda o Vietnã do Norte. Até que pudéssemos conhecer melhor nossos amigos e inimigos e conhecer melhor a nós mesmos, nós deveríamos ter nos mantido fora desse negócio sujo, na qual era muito perigoso. Os efeitos no Sudeste Asiático. Após a guerra, em 2 de julho de 1976, foi proclamada a República Socialista do Vietnã. Mas o país estava arrasado, com a maior parte de suas terras agriculturáveis queimada e envenenada pelo bombardeio de agentes químicos, deliberadamente pelos norte-americanos. Além disso, sob pressão dos vietnamitas, o mundo ocidental negou-se a prestar socorro aos vietnamitas. Quem os ajudou nesse período de terríveis carências foram as nações comunistas, que, especialmente a União Soviética, o socorro soviético estreitou as relações entre os países, mas provocou um afastamento da China. Os efeitos na China. O envolvimento da República Popular da China no Vietnã começou em 1949, quando os comunistas de Mao Zedong retomaram o poder do país. O Partido Comunista Chinês logo providenciou apoio material e técnico aos comunistas vietnamistas. Em 1962, Mao concordou em enviar a Hanoi 9.000 rifles e armas menores, sem custos, após o começo das operações aéreas e bombardeio no norte do Vietnã. A China enviou unidades antiaéreas e batalhões de engenheiros militares ao país, para ajudar a reparar estradas, pontes e ferrovias destruídas pelos norte-americanos, o que liberou grandes contingentes de soldados norte-vietnamitas para o combate no sul. Entre 1965 e 1970, mais de 320.000 chineses serviram no norte do Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, foram utilizadas as aeronaves AH-1 Cobra, os helicópteros Huey, os veículos M113, M35, M54, M606, M577. Os armamentos foram o fuzil M14, a metralhadora AK-47, metralhadora M60, lança-granada 40mm M79, lança-foguete RPG-7, o morteiro 40mm. Vítima. O total de vítimas da Guerra do Vietnã entre os anos de 1964 até 1975 é impreciso, oscilando entre 1,5 milhão a 2 milhões de vietnamitas, mortos entre civis e militares. Parte considerável da população economicamente ativa do país morreu durante o conflito. Este fato provocou uma grave crise econômica nos anos seguintes ao término do conflito. Morreram aproximadamente 58.000 soldados dos Estados Unidos até a retirada deles no ano de 1973. Já chegando ao final do vídeo, nós vamos aqui falar dos países envolvidos, né? A quantidade de soldados que foi mandado para a Guerra do Vietnã, a quantidade de mortos dos feridos. E os Estados Unidos teve 2.300.000 que serviram no Vietnã de 1961 a 1974, com 58.203 mortos e 303.635 feridos. A Coreia do Sul teve 320.000 soldados com 4.960 mortos e 10.962 feridos. A Austrália teve 61.000 soldados com 520 mortos e 2.940 feridos. A Nova Zelândia teve 3.500 homens com 37 soldados mortos. A Tailândia com 40.000 homens e 351 mortos. Filipinas com 10.450 tropas com 7 mortos. A maioria das forças filipinas era de apoio médico e projetos de pacificação civil. O Vietnã do Sul com 1.048.000 homens de exército regular e forças populares com 184.000 mortos. O Vietnã, o Vietcong, também conhecido, com cerca de 1.100.000 homens com 900.000 mortos no total. Armas químicas. Apesar de proscrita pela Convenção de Genebra, armas químicas foram fortemente usadas pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A mais conhecida dela foi o Nepal. O Nepal é uma mistura de gasolina com uma resina espessa de palmeira, que lhe deu o nome e que em combustão gera temperatura a 1000 graus Celsius. Se adere à pele, queima músculo e funde os ossos, além de liberar monóxido de carbono, fazendo vítima por asfixia. De 1961 a 1971 foram despejados cerca de 80 milhões de litros de agente de laranja sobre o solo do Vietnã do Sul.
Visando destruir a safra inimiga e dizimar a selva que se escondia aos Vietcongs e o exército do Vietnã do Norte, cerca de 16% do território do país foi bombardeado com toxina. Seus efeitos vão de câncer a má formação física e mentais, mesmo 40 anos após o fim da guerra. Nos anos seguintes ao bombardeio químico, quando tanto veteranos de guerras americanos como população vietnamita começaram a acusar taxas elevadas de câncer, distúrbios digestivos, respiratórios e epidêmicos, assim como abortos espontâneos e crianças com defeito congestitos. Então, como eram os curiosos túneis que derrotaram os Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã? Nós sabemos que cada malha subterrânea podia abrigar milhares de pessoas por períodos que podiam durar vários meses. Era uma estrutura primitiva, mas eficaz. Uma das armas secretas dos Vietcongs, os túneis eram escavados com as mãos com a ajuda de pás, atingindo até 20 metros de profundidade e 120 km de extensão. Então esses túneis, além de abrigar os vietnamitas contra os ataques inimigos, eles também eram uma forma de contra-atacar furtivamente os inimigos, de forma inesperada, algumas criações de armadilha também. Então vamos mostrar algumas estratégias adotadas pelos vietnamitas durante essas batalhas. Então a primeira delas é a chamada comendo na surdina, que era basicamente a alimentação que era preparada em cozinhas equipadas com um sistema de chaminés. Por meio delas, a fumaça criada com o cozimento de arroz e carne era desviada para centenas de metros de distância, ou seja, não revelava a posição atual de quem estivesse cozinhando no local. A rasteira fatal. As imediações eram cheias de armadilhas. Umas eram feitas de explosivos acionados por arames, outras eram buracos no chão, forrados de estacas sujas com fezes para infeccionar os feridos. Ratos da lama. Soldados magros e baixos, a maioria de origem latino-americana, foram treinados pelo exército dos Estados Unidos para explorar os esconderijos vietcongs. Originados em 1966, ficaram conhecidos como ratazanas de túneis. Enterrados vivos. Escondidos em pequenos redutos nas laterais dos túneis principais, os guerrilheiros disparavam contra os inimigos que se aventurassem pelas galerias. Muitos soldados americanos ficavam presos pelos corpos dos companheiros mortos. Então, os redutos eram tão estreitos que, se por acaso alguém tivesse sido ferido durante a passagem, poderia inviabilizar a passagem de outras pessoas. Ataque surpresa. Os soldados americanos e sul-vietnamitas eram surpreendidos por guerrilheiros escondidos em alçapões camuflados no chão. Disparando fuzis AK-47 e lançando granadas, os Vietcongs preferiam ferir do que matar os inimigos. Saída de emergência. Acessos escondidos dentro de córregos no interior de casas ou em seus quintais uniam os túneis com a vida exterior. A população das aldeias fornecia alimentos e informações aos ocupantes, além de refugiar-se ocasionalmente neles. Ambulatório. Alguns túneis tinham hospitais de emergência onde eram tratados não apenas guerrilheiros, mas também as populações das vizinhanças. Alguns túneis tinham hospitais de emergência onde eram tratados não apenas guerrilheiros, mas também populações das vizinhanças, num esforço para conquistar sua simpatia. O atendimento chegava a incluir a realização de parto. Cobras criadas. A disposição dos túneis formava um verdadeiro labirinto no subsolo. Passagens falsas levavam a becos sem saída, onde muitas vezes eram deixadas cobras venenosas para atacar. Sala de aula. Além de reuniões de guerrilheiros, algumas câmaras abrigavam a doutrinação ideológica dos moradores, fornecida por comissários políticos do governo do Vietnã do Norte. Então galera, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre curiosidades. Iremos estar sempre postando algo novo. Nos siga no Instagram, fique sempre ligado em nosso canal, se inscreva e deixe seu like.